Meu nome é Luciene Marinho dos Santos, nascida em Junqueiro. Nasci no dia 4/5/1950. O nome dos meus pais é Rosa Marinho dos Santos e José Pereira. Agora o sobrenome eu não estou. A minha avó e o meu avô era agricultor e a minha mãe. Agora o meu pai, ele não trabalhava de agricultura. O pai dele era que tinha fazenda lá no Junqueiro. E eu acho que ele não trabalhava, né? Aí, ele nunca trabalhou não de agricultura, meu pai, nunca. O negócio dele era emprego. O seu Teófilo dava emprego a ele e foi se ajeitando. Ficou com a herança, mas depois ele fez negócio mais o irmão, mais o Teófilo Pereira. E ficou com 12 tarefas. Eu vi a história assim, que o meu sogro dizia, que ele ficou com uma parte do engenho. Mas essa parte do engenho, como ele não trabalhava, o seu Teófilo fez negócio mais ele. Aí deu 12 tarefas de terra com a casa, 4 águas e cheio de fruteira. Tá bom, José? Tá. Ele ficou nesse pedaço de terra. Com frente o cemitério. Aí depois o papai fez outro negócio e ficou com a casa encostado da igreja São Sebastião. Pronto, aí daí só sei essas histórias que o meu sogro me dizia. E foi o que eu vi o meu pai vivendo nessa chácara. Depois vendeu de novo, ficou só com a casa. Meu filho, ela trabalhava de tudo, de roça. Ela negociava para dar de comer os filhos. Ela teve, no primeiro casamento, 2 filhos. O marido não dava certo, dava nela, ainda tinha um dente quebrado. Aí a mãe dele disse, Rosa, o meu filho não lhe merece. Eu vou levar você para a casa do seu pai. Aí uma irmã dela já tinha dado uma filha da minha mãe. Quando a minha mãe chegou, chorou, porque aquela menina foi-se embora. Tinham dado. Ficou com um filho, o homem. Esse filho ela deu à minha avó. Aí foi quando depois a minha mãe teve uns casamentos, teve mais 2 meninos, teve mais 2 meninas, teve eu e outra irmã. Do meu pai, Zé Pereira. Só eu e uma irmã. É do meu pai, Zé Pereira. Sabe? Não era um casado. E ela sofria muito com meus avôs, não queriam que ela tivesse dentro de casa, queria que ela tivesse a casa dela, para levar os filhos para lá e tudo. Ela sofreu. Aí teve uma menina com 1 ano e 8 meses, a menina morreu afogada, por detrás de casa, num barreiro d'água. Aí ela já não andava com saúde. Aí adoeceu mais ainda. E o problema dela era na barriga, só crescendo a barriga e os braços finos. Como não tinha tratamento naquele tempo, só tomava chá, raiz de pau, essas coisas. E trabalhando. Quando viu que não dava mais para trabalhar, aí se deitou na cama, pronto. Mas nesse dia que ela se levantou-se da cama, lavou o rosto, escovou os dentes e voltou para a cama. Aí atacou a Antonella. Aí ela tinha esse... Cadê, meu Deus? Meu sogro, que morava vizinho, que era cunhado dela. Aí disse, compadre Zé, vem cá. Aí ele chegou. Disse, que é, comadre Rosa? O senhor vai na rua comprar uma vela que hoje eu morro. Aí, morre nada, comadre. Aí ele foi, comprou a vela e escondeu lá. Aí ela ficou aquele dia todo, chamando toda a família, todo o povo que estava ali, que era vizinho dela, amigo, para perdoar e pedir perdão. Chegou a noite. Quando foi de noite, eu pequenininha, assim, meu irmão mais pequeno, sentado na cabeceira da cama. E ela recomendando a mim e meu irmão. Já tinha dado um menino que era traquino, o menino era muito perrenhão, ela não podia. Deu um fazendeiro. E só tinha eu e o meu irmão. Uma menina morreu, a outra menina ela deu. Homem, foi uma vida perreada. Aí quando chegou a boca da noite, e ela com aquela agonia, pegou
pediu água, quarto cheio de gente. Naquele tempo, tinha um homem para botar vela na mão daquela pessoa que estivesse querendo morrer. E o seu Ernesto ali na cabeceira da cama. E eu e meu irmão aqui, chorando. A Dindinha na beirada do fogo, lá. E ela conversando. Aí chamou uma sobrinha dela. Maria José, vem cá. A Mazé foi. Chegou lá, que é, titia? Minha filha. Olha, cochichou no ouvido, faltando 2 minutos para ela morrer. Cochichou no ouvido para ela ir ver um pinico na casa da irmã. Porque se ela precisasse, já tinha aquele negócio ali para ela vomitar, uma coisa assim. Aí eu vi a Mazé sair. Quando a Mazé disse, como é que eu vou fazer essas coisas assim? Aí a Mazé saiu, chegou com esse pinico escondido, todo debaixo da cama. Aí ela se levantou, se sentava e se deitava, se deitava e se levantava assim. Aí disse, quando se deitou assim, disse o Ernesto, sim, então toda pessoa que chegava, ela pedia. E quando vi eu e meu irmão brigando, esse conselho, não deixasse nós brigar. Aquele pensamento todo. Aí disse o Ernesto, bote a vela que eu estou morrendo. Aí ele disse, não está não, Rosa, ainda não chegou a sua hora. Nisso ela virou para o canto da parede. Quando ela virou para o canto da parede, ele pegou ela, virou para cá, ela já estava morrendo. Aí botou a vela, ela morreu. No outro dia enterraram minha mãe, e eu fiquei mais minha avó e meu avô, todos os dois doentinhos já. Meu filho, a minha mãe quando morreu, eu tinha 9 anos de idade. É João Marinho dos Santos e Obelina Maria da Conceição. Aí eu fiquei com meus avós. Para mim, eu tive muito desgosto, que a minha mãe foi-se embora, mas eu sabia, eu pensava que a minha mãe ia voltar. Era o meu pensamento. Toda noite eu me acordava assim, eu olhava assim, para ver se eu via ela. Uns 3 anos. Mas nunca vi nada. Aí fiquei com meus avós foi adoecendo. Tinha a fazenda do seu Teófilo Pereira, que tinha umas 200 mulheres, uns 200 homens, tudo trabalhando. O Jean José, que era prefeito de lá, tomava conta dos homens. O Adelmo Pereira, botaram ele para estudar em Maceió, mas ele não quis estudar, voltou. Aí o seu Teófilo disse, pois você agora vai trabalhar na fazenda, tomar conta da mulher. Aí ele, mas lembro hoje, quando ele chegou montado num cavalo, num burro. Aí chegou, tomou conta mesmo, não quis mais estudar, acabou-se. E eu todo dia, meu filho, antes de eu ir para o trabalho, eu e meu irmãozinho, eu botava 2 caminhos d'água em casa para minha avó. E no domingo, eu não saía para canto nenhum. Eu ia buscar lenha para ela queimar na semana. E aquele dinheirinho que eu pegava, mais o meu irmão, que era para comprar comida. Eu arrancava feijão no seu Teófilo, plantava fumo, de tudo. Teve um dia que ele chegou assim, um homem muito bem criado, rico. Chegou assim e ficou olhando as meninas que trabalhavam, certo, sabe? Ele ficou olhando. Quando foi no dia do pagamento, diz, olha, essas 3 meninas aqui vai ganhar do preço da mulher. Que elas trabalham igual uma mulher. Nisso nós levava tanta coisa da mulher. Porque você está ganhando do mesmo tanto, tem que fazer o que eu faço. Foi confusão, sabe? E eu fiquei ganhando. Aí quando era no sábado, nós recebíamos aquele dinheiro, na sexta-feira. Recebia aquele dinheiro, eu pagava umas continhas que comprava. Mas o meu irmão e o resto ficava aquela coisinha pouca. Quando era no sábado, eu ia para a feira, comprava umas coisinhas e meus 2 avós já não trabalhavam mais. Era doente, direto. O meu avô era com falta de ar. E a minha avó era com má de monte que dava na cabeça dela. E quando foi para ela morrer, inchou o corpo todo, e pocou e morreu. Aí, meu filho. E os filhos dela, tudo por longe, sabe? Não sabia de nada. Nós tínhamos nossa casinha própria, uma casa de barro. E eu era feliz naquele tempo. Só não era muito feliz porque quando eu chegava em casa, encontrava meus 2 avós doentes. Tá vendo? Aí, muitas vezes, eu lá no seu Teófilo, trabalhando, alegre, satisfeita. Ele tinha uma fazenda aí na Serrinha, aí.
e nós pegava o carro, ele levava a gente para a roça, para o trabalho. Quando dava 3 horas da tarde, aí vinha o sentido dos meus avós. Eu saía, deixava minhas amigas e a mulher, me escondia no canto, orando a Deus. Quando eu chegasse em casa, encontrar meus 2 avós acordados, fazendo um cafezinho para mim. Nesse tempo, o povo recebia um leite de mimoso, falava assim, um leite de mimoso em pó. Aí a dia fazia aquelas panelonas, nós comíamos, tudo satisfeito. No outro dia nós ia trabalhar. Aí foi quando a Dinha foi adoecendo, eu fiquei tomando conta da minha avó. Meu irmão trabalhava ainda, novinho, mas ia para a roça, a fazenda, o seu Teófilo, eu ficava com a minha avó. Aí um certo tempo, a minha avó já não obrava em nada, só na cama. E eu pegava os panos da minha avó todos os dias e ia lavar. Aí uma vizinha lá, isso foi um mês. Muitas vezes, quando eu estava acabando de lavar os panos, chegava um e dizia, corre, Luciene, que a dona Belinda está morrendo com a dor. Ah, meu filho, eu ia tomar aquele banho, já não tomava. Aí pegava a trouxa de roupa, nesse tempo era um forro de cama, botava os panos e botava, amarrava e botava na cabeça e ia embora. Quase que numa subaladeira, assim, ó. Aquela agonia, cansada e triste. Cheguei em casa, fiz um chazinho para minha avó, sei que ela passou a dor. Aí foi dando, aí uma amiga dela disse, Luciene, cadê o Zequinha, que era o meu irmão? Eu digo, tá ali na prefeitura, dona Regina, tá brincando lá. Vá, minha filha, chamar ele. Que quem pode cuidar da dona Belinda é a filha. Morando na Chão da Ponte, daqui para Arapiraca. O Junqueiro aqui e a casa que a minha tia morava na Chão da Ponte. Assim, a estança, era um daqui era Arapiraca. Aí os meninos foram avisar. Diz, olha tia, madrinha, chamava a madrinha, por modo do filho mais velho. Olha madrinha, minha avó está muito doente. E a dona Regina mandou dizer que a senhora fosse tratar dela. Que a Luciene não está aguentando mais. Mas isso aí eu não reclamava nada, sabe? Ninguém sabia o que era que eu passava. Aí ela disse, meus filhos, vão-se embora, que daqui para mais tarde eu chego. Quando pensei que não, deu 1 hora da tarde, ela chegou. Aí tomou conta mais eu. Disse, minha filha, da agora para frente, um dia você vai lavar roupa e o outro dia eu. Você vai descansar desse lavamento de roupa todos os dias. Eu digo, tá bom. Aí, um certo tempo, aí o marido vinha para cá de vez em quando, não achava bom, que ela se passou mesmo para casa da minha avó. É esses aqui, que tá aqui o retrato. Aí, quando foi, a passado o tempo, aí ela pegou e dizer, minha filha, peça ao José para você ficar mais eu. Eu entrava num vídeo e saía no outro, não sabia. Não sabia por quê. Mas era ele dizendo que não queria nem eu, nem o meu irmão lá. Quando o Adendia morresse, eu e ele ia ficar ali. Eu e meu irmão, ficar naquela casa só. Mas ela não dizia. Aí eu não falava nada. Quando vim saber, meu filho, no dia que a minha avó morreu. Quando ela morreu, eu fui mais... ainda fui lavar roupa nesse tempo. Peguei os panos da minha avó tudinho, fui para a fonte mais da minha prima. Lavemos, chegamos lá, botei no varal, deixei. Aí quando foi na hora de ir para lá, o meu tio ia-se embora. Aí disse, Maria, bota as coisas no saco e vamos embora. Eu vou levar o seu Marinho. Eu vou cuidar dele. E os 2 meninos vão ficar aqui. Essa casa não vai ter herança para ela. Era muito fio que tinha, viu? Não vai ter herança para ela, vai ser dos 2 meninos. Eles vão viver os 2 aqui. Aí foi quando meu avô disse, só vou com meu neto. Cício, do primeiro casamento da minha mãe, e a Benedita. Depois veio o Sebastião, já de outros casamentos, Sebastião e o Zequinha. Depois veio eu, com a minha irmã Aparecida. Depois veio a Célia e a Leninha. Isso é 2 filhos do meu pai, eu e a minha irmã. A minha infância, meu filho, tudo de trabalho. Tá? Aí ele também botou o chapéu na cabeça, não discutiu nada. Botou o chapéu na cabeça e foi-se embora.
E eu fiquei cá, mas o meu avô, minha tia e meu irmão. Aí quando deu 4 horas da tarde, aí o meu avô disse, Maria, bota as coisas no saco. Olha que coisa, né, meu filho? Bota as coisas no saco e vamos embora. Quem vai cuidar de mim é o Zé. Aí nós vamos embora. Aí quando chegou em casa ele diz, olha, Salete, foi assim, assim, assim. Não quiseram vir. O seu Marinho disse que só vinha com o neto. A Maria disse que só vinha com meu pai. Deixei tudo pra lá. Mas bota comida no fogo aí que eu tenho certeza que ele chega já. Aí foi nessa hora que o meu avô disse, Maria, vamos embora. Quem vai tratar de mim é o Zé. Arruma tudo, as coisas. Fechemos as coisas, vamos embora. Quando foi no outro dia, ele disse, seu Marinho, o senhor vai morar naquele salão, mas a Luciene e o Zequinha. Na hora que o senhor quiser tomar um banho, o senhor toma. Na hora que o senhor quiser comer, o senhor come. Na hora que o senhor quiser dormir, o senhor dorme. O senhor fique lá sossegado. Ainda deu uma tarefa de terra para ele plantar de mandioca. Ele ainda andava, se arrastava assim, mas queria fazer alguma coisinha. E eu fiquei lá cuidando do meu avô. Aí, o meu marido, que era rapaz, ali no Cissubila, que é ali encostado do senhor Adalberto, tinha uma fazenda do Cissubila. E o meu marido tinha pegado uma meia de fumo pro pai. Mas ele era quem tomava conta aí. Aí disse, o Zequinha vai mais eu. E nós estamos precisando dele. Vai ficar só a Luciene e o vô. E o Dindinho. E o Zequinha vai mais eu. Aí o Zequinha já veio no outro dia. Aí, rapaz. Quando ele disse, bença, papai. Aí na saída dele, ele foi dar benção ao meu avô. Aí o meu avô disse, meu filho, Deus te abençoe, dê para o homem, que era assim que o povo dizia antigamente. Dê para o homem, meu filho, seja um homem de bem. Aí o menino foi. E eu fiquei com meu avô. E passado o tempo, meu avô ficou quase cego, não saía da cama mais, só gemendo. Aí a minha tia disse, vou botar meu pai dentro de casa. Aí levou a casa dela, eu e ele. Em poucos tempos morreu. Aí quando foi no outro dia, chegou a família do seu, um jipe que o seu Zé Saturnino tinha, foi cheio, com Juca, meus primos, tudo. Que vivia na Arapiraca ali no Lazão. Chegaram lá, meu avô morto, aí enterraram de tarde. Aí o meu marido que tinha já os seus 20 anos, aí disse, a Luciene vai mais a gente. E lá tem serviço tem muito e ela vai para lá para ajudar a gente. Nisso, no outro dia, eu nunca disse que não. No outro dia eu já vim mais eles. Eu fui para Chão da Ponte. Da Chão da Ponte, nós viemos para Arapiraca. Eu com 15 anos por aí. Eu já tinha 15 anos. Mas quando na minha mocidade, era aqui na Arapiraca, trabalhando mais a minha tia, trabalhando mais a minha mãe, sabe? Todo ano elas vinham para aqui. E eu pequeninha, trabalhava aqui só. Aqui nas Guaribas, tinha um fazendeiro lá, e a gente ficava com aquelas moedas de família para trabalhar na roça dele, né? Mas muito bom ele, se chamava Joaquim Peixoto. Quando dava 10 horas assim, nós estávamos tudo na roça, quebrando fumo, instalando fumo, assim, essas coisas. Chegava com o saco bem assim de bebida, era cajuína naquele tempo, e pão. Nós comia à vontade e começava a trabalhar de novo, que eram uns pratão bons, viu? Naquele tempo, trabalhando na roça, arrancava feijão, plantava mandioca, arrancava, fazia farinha. Tudo era uma bênção de Deus, sabe? E a gente começamos a trabalhar muito, muito novo, nós não estranhamos nada. Rapava mandioca, puxava no veio no veio para pôr a massa para um cevador. Eu ajudava, eu às vezes cevava a mandioca. Eu era destemida, peneirava a massa, fazia beiju. Beiju a gente fazia aqueles beijuzão para comer com sal de pimenta naquele tempo. Nós comia, ali era para comer só, sabe? Era a primeira fornada era beiju. José Domingo dos Santos, conhecido por Zé Abeia. Por que Zé Abeia? Porque ele era o mestre de fazer com cana, ele fazia o mé, ele fazia a rapadura e fazia a raspa dos cacos.
quando o rapaz ficava aquele monte. Ele era o mestre dali. Aí no lugar de chamar ele de José Domingo, botaram José Abeia. Maria Obelina da Conceição. Estudei aqui na Arapiraca, eu estudei depois de velha. Passei ainda 1 ano e pouco estudando aí no grupo. Depois que eu me casei, que já não tinha nem marido mais, aí eu me ativei e fui para a escola. E daí depois eu me desanimei, não fui mais, e só me dava sono lá. Mas eu aprendi muito a ler, viu? Escutei muito de um tio meu, com 70 anos. Ele andou com o Lampião, Alexandre, andou. Ele contava assim, mas a gente nem escutava bem, sabe? Pensando que era conversa, mas não era não. Ele dizia que quando o povo gostava do Lampião, fazia as coisas certinhas, ele também não era ruim. Mas se chegasse lá e perguntasse um dono daquela casa, o que é que o senhor acha do Lampião? O que é que a senhora acha do Lampião? Ah, o Lampião é esse, é aquele outro, sei o quê. Dizia, é. Vai dar um abraço naquele cadeiro ali. Pronto, era o fim. Quando era assim, quando tinha alguma pessoa contra, ele mandava os que andavam mais ele tirar as carnes da batata da perna. O meu tio dizia. E o Sal, ele chegou numa casa, vejo história, né? Chegou numa casa, aí um deles disse, essa casa, a comida tá boa, mas tá sem sal. E o Lampião vendo que estava sem sal, mas não quis dizer nada. Era o aperreio da coitada que estava ali na cozinha. Aí ele, vai fulano, comprar 1 quilo de sal. Fez o bicho comer o quilo de sal todo. Isso é história que o povo conta. E o meu tio contava, sabe? 70 anos ele contava essa história, gente. De vez em quando a gente via aqueles anúncios, sabe? Ia até para Junqueiro. Passava de passagem. Mas eu nunca vi não eles. Passava por todo canto. A vida dele era nas capoeiras, né? E quando chegava numa fazenda, tomava conta de tudo. E o coitado do dono da fazenda tinha que fazer as coisinhas boas para ele, porque senão a coisa era quente. Tudo isso eu vi a história. Meu tio falou, meu tio Zé Abé também falava, esse tio que eu tenho aqui. Eu só soube assim, meu filho, que tinham matado ele, somente. Numa emboscada, né? Era de Trancoso. Era de um homem chamado Turco. Era do Amarelo. Aí isso tudo já saiu da minha cabeça, viu? Era do Amarelo, do homem que era turco, que todo mundo chegava lá e ele matava. E cantiga, Bernardo Francês, eu sei da cantiga. Pobrezinha da Inês, eu ainda sei da cantiga. Seu Anastácio chegou de viagem, que eu cantava com a Lina, ela é pequenininha. Seu Anastácio chegou de viagem, alguma coisa ele vende, ele é de contar. Ele vem de barriga cheia de comer feijão com Ceará. Era essa. Ah, meu filho, cai por aqui. O meu marido teve uma vez que saiu, não sei se ele estava encandeado com cachaça, ele mais o irmão. Chegou ali na pista, ali, viu uma menina com a perna só, arrodeando o jipe da gente, sabe? Nós morando ali. Aí ele disse, meu Deus, o que é que a Maria está fazendo ali arrodeando o jipe, Cicinho? Olha, Cicinho, uma menina ali. Quando chegou não viu nada. E minha família via gente aí, com o pano amarrado na cabeça, assim por redor. Subeio de Caipora nós via. Aqui tudo tinha mato, mas tinha cruz dentro da mata, dentro do mato aqui, sabe? E teve uma vez que faltou luz aqui. A menina tem até medo às vezes. Aí o Edilson estava aqui assentado, aí viu aquela mulher perto dele. Aí disse, que aqui já morreu gente que só nessa pista, viu? Aí ele disse, Aparecida? A Aparecida falou lá dentro. Falou lá dentro. Disse, e essa mulher que estava aqui, Aparecida, perto de mim? Foi, não apareceu mais. Mas essas coisas sempre a gente via, sabe? Mas agora ninguém vê mais não. Agora, quem fizer as coisas vai pagar pelo que fez. E antigamente, quando uma filha falava as coisas erradas com a mãe, virava cachorro, virava bicho. Hoje em dia, nosso Senhor não dá mais isso, sabe? Um pai de família bolia com as filhas, virava serpente, como foi arrancada uma no junqueiro. Foi.
Ebuliu com as 5 fias. Aí chamaram a família, né, para dizer o que ele fez. Ele disse. E veio os padres santos de longe e arrancou ele. E o carro do filho, o carro de boi não levou. Era para botar para banda de peneiro. Num negócio que tem muita água que desce com tudo. Aí botou no carro, o carro caiu todinho os ferramentas no chão. Não valeu para nada o carro. O meu tio, Zé Abeia, quando ele era rapaz, ele era carreiro. Carregava coisa assim no carro de boi, sabe? E nós, depois que a gente crescemos, nasci e cresci, tinha os outros carros de boi dos outros povos, e nós montava. Aqui na Arapiraca, de meia-noite para frente, nós não dormia. Com a zoada dos bois, e os homens, os donos daqueles carros de boi, tudo com aquelas varas de ferrão, botando os boi para os boi andar. E cheio de coisa, era aquelas... Porque não tinha caminhoneta não naquele tempo para andar. Caminhoneta, carro para transportar as coisas. Era nos carros de boi. E a feira enchia de coisa. Falar dessa feira deu pequenininha. Já era falado. Num caminhão, pau de arara, sabe? Madrugada, naquele tempo ninguém tinha relógio. O relógio era os galos. Quando cantava a primeira vez era 12 horas. Com uma hora ele cantava de novo. Com outra hora ele cantava de novo. Quando dava as 3 horas, era 3 da madrugada. O povo dizia, pronto, vamos embora. Estava todo mundo no pau de arara. Tinha um homem rico lá no Junqueiro que só queria vir mais eu, sentado ali, com medo de morrer, mas queria estar mais eu perto. Aí a gente vinha, quando foi uma vez, eu vim para Piracaí, nós sempre vinha, mas nesse dia a mamãe levou eu para a rua, para a feira. Essa feira já era famosa, naquele tempo, na Rua 15, era do começo da Rua 15, aí esbrangia por todo canto. Aí a mamãe disse, olha, minha filha, você fica aqui, não tem o ponto da van. Ali eram uns pés de mangueira e uns pés de jurubeba. E os carros que vinham de todo canto ficavam ali. Quando dava 10 horas, aquele povo, aquele matutão, comprava queijo, farinha, comia queijo com farinha, bebia água, era a comida deles. Aí quando a mamãe disse, olha, minha filha, você fique aqui, não saia não, que eu vou ali na feira comprar umas coisas ainda. Era melhor ela ter dito, vá atrás. Quando ela deu as costas, saí atrás. Já não vi ela. Quando eu desci aquela ladeira do posto de gasolina, cadê a mamãe? Aí botei a boca no mundo. Quero a minha mãe, quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Aí naquele tempo, sabe o que era que tinha já para anunciar o povo que se perdia, o matuto quando vinha? Um microfone grande, em cima no posto. Aí arrodeou aquele povo todinho encostado de mim. Minha filha, você quer morar mais eu? Quero não, eu quero a minha mãe. E a minha mãe, longe, sem saber nem o que estava acontecendo comigo com o carro. Aí o povo pedia para eu ir morar mais eles. Não, quero não. Aí teve umas pessoas mais entendidas e diz, olha, para que é que tem esses microfones nos postos? Não é para anunciar que tem uma menina ou um menino perdido? Vamos botar em todo canto, de 100 metros, tinha um microfone nos postos. Esse povo velho, como eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Aí, quando eu olhei assim, vinha o meu irmão e a mamãe. Deixei o povo tudo carro, saí correndo. Mas minha filha, o que é que você está fazendo aqui? Eu estava perdida. E o povo queria me levar e eu não fui. E já ia botar no alto-falante aí as falas para a senhora ver. Aí ela pegou eu, subimos a ladeira, aquela ladeira que vai para o ponto da van, e pega todo mundo por aqui. Aí também não me passou gato nem nada. Eu já apanhava da minha mãe, não sei o que era que eu fazia tanto, viu? Quebrava um prato, apanhava. Quebrava um pote, apanhava. E a minha defensora era essa daqui, irmã dela. Muitas vezes ela queria dar em mim, não, minha comadre, a senhora não vai dar não na menina. E a mamãe pegava eu aqui e eu saía dançando assim por detrás dela. Quando pensava que não estava, eu me rindo e ela sorrindo. Passou. Começava ali no posto Bananeira, a feira da Rua 15, e subia para cima. Eu, como era pequena, eu não sabia a estança.
Mas a fama era grande dessa feira. Meu filho tinha de tudo. Tinha de tudo. Tudo que queria tinha na feira. Era falada por todos os cantos. Não faltava nada na feira, porque tinha de tudo. Inhame, farinha, feijão, arroz, milho, abroba, batata. De tudo que você pensava, carne. Só não essas comidas enlatadas de hoje. Acho que não tinha, não. Grande, já era grande, viu? Agora aqui da Rua 15 para cá é só mato. Mato, capoeira, essas coisas. Jurubeba, espinho. E nós para chegar lá, quando nós estávamos aqui na Arapiraca, para vir do Junqueiro, nós íamos no Pau de Arara. Mas quando nós estávamos trabalhando na Arapiraca, nós íamos num varedo assim, para lá, para a rua. A Praça Marques não foi... Deve já ter sido começada, sabe? Mas eu só entendia mesmo da feira da Rua 15. E não tinha hora para terminar, não. Da Arapiraca, eu já tomei conhecimento com luz, sabe? Já tinha luz, só não por aqui. Tinha luz só na cidade. Eu acho que era com aqueles motorzão numa casa e gerava aquela luz pro povo. O padrinho Damião vinha, nós ia para Santa Missão, só saía bem cedo. E sempre a gente estava lá na igreja, nas festas. A gente ia para festa, mas a família. Teve uma vez que eu fui de pé e vim de pé de noite. Olha, só porque meu padrinho Damião tinha chegado e nós queríamos ver ele. Nós foi de noite para a festa daqui. E viemos para casa, meia-noite. Da Rua Manuel André. Era ali a festa, sabe? A gente ia para Santa Missão, a gente ia para a igreja, as festas, tudo era ali. Depois foi que fizeram aquela outra igreja grande. Foi do meu conhecimento também. A construção, quando a gente ia para a rua, sempre a gente via, né, o povo trabalhando lá. Que é muito grande e deu muito trabalho ali, viu? Mas fizeram aquela igreja. Meu menino tudinho é batizado na igreja, lá na Rua do Mané André. Só tinha aquela pista do lado de lá. Aqui era tudo mato. Essa pista aí não tinha. Nem grupo, nada, nada. E quando a gente chegamos aqui, com 3 anos que nós estávamos morando aqui, foi que a pista começaram a marcar as coisas e tudo. Só que o meu tio tinha feito a casa recuada. Aí as catrepilhas, trator, tudo ficava na nossa frente aí das nossas casas. E os carros trabalhando. Essa menina mais velha minha, de braço, nesse tempo. E quando pensamos que não, aí fez as pistas, o povo dizendo, vai passar aí um negócio que, quando pensar que não, o negócio está na frente e a pessoa vai morrer muita gente, o povo dizia. Eram os carros, viu? Para aqui, eu tinha 16 anos nesse tempo. A região tudo mato. Quem começou desse lado daqui, plantar fumo, foi os abelha. Essa casa aqui foi o meu marido que fez. A casa do irmão dele foi o meu marido que fez. Ele remodelou agora também. E essa maioria dessas casas aqui, do Bálsamo, ele fez uma porção de casa aqui. Era o pedreiro, era ele. Tudo. Tenho muita amizade no Junqueiro. Mas a minha família do Junqueiro saiu. Só tem uma irmã por parte de pai, do Junqueiro, que é a Silvânia Pereira. E aqui eu devo tudo. Que foi onde eu criei uma raizinha, foi aqui. Tem tudo. Todo mundo é bom. Todo mundo, eu gosto de todos. Do menino maior, do menino mais velho. Não tenho intrigado, não tenho nada. Graças a Deus. Tenho 10 filhos, nunca chegou com fuxicada dentro de casa. Meu marido nunca saiu de casa para brigar com ninguém, porque ele chegasse com uma queixa. As professoras aí, tinha um deles, e de vez em quando dizia, você só vai vir quando a dona Luciene vir trazer você. De que bexiga você fez, meu filho? Ela disse que a senhora tem que ir para me levar. Quando eu chegava lá, era a reinação que ele fazia. Sabe? Trancava ele na secretaria. Aí eu pedi à professora, minha filha, deixa ele entrar, que ele não vai fazer mais não. Nunca disse que elas eram feias. Dava valor a elas, que eu era mãe, eu aqui dentro de casa. E a mãe dos meus filhos era na escola, era as professoras. Nunca disse. Sim. Aí um bocado terminou.
terminou os estudos, né? Os estudos mínimos, né? Agora só a minha Cláudia, que fez a faculdade de enfermeira, fez a faculdade de professora e está no trabalho dela. Mas os outros, graças a Deus, tudo trabalhador, nunca chegou uma queixa aqui para eu dizer, meu Deus, agora eu estou perdida. Não. E o meu marido também botava ele sabe? Mas seu dia, ó, e outra mais. Uma fada, um vestia bem cedo, aquela fada. De tarde já era o outro que vestia. Tá vendo? Para ir para a escola. Nunca faltou as escolas. Ele trabalhou do começo ao fim na roça, ainda hoje trabalha, mas nunca faltou as escolas dele. E escola aí não faltou, não. Onde teve tempo de eu pagar quatro viagens de cada um deles, 4 estudando na rua. E eu ainda fazia o meio, mas o meu marido pagava. E tinha tempo que ele não passava. Eu pagando caro os ônibus. Hoje em dia não estuda quem não quer, né? Eu tenho uma irmã, que a minha mãe quando teve, eu vendo o povo lá dentro de casa, que o povo só tinha filho dentro de casa, não tinha hospital, tinha, mas não ia. Quando ela teve essa menina, eu vi a mulher sair com ela enroladinha para casa. Eu morava na Rua dos Caboclos e a mãe dela morava na Rua da Palha, pertinho da Rua dos Caboclos. Nunca tive contato com a minha irmã. Minha irmã cresceu, eu já tinha saído de lá. Nunca fui assim de dizer, vamos minha irmã lá para casa brincar. Para mim eu não tinha amizade, morava para lá e eu para cá. Mas hoje em dia, se eu visse ela, eu achava bom para eu contar essa história a ela. É Célia o nome. Ela mora do Junqueiro para Feira Nova. Só me lembro do nome da mãe dela e do irmão. A mãe dela se chamava Maria José do Pedro Cândido. E o irmão, o nome de Caju. Era outro nome, mas como ele tinha um negócio aqui queimado, uma queimadura, aí botaram ele o nome de Caju. Só isso que eu sei, meu filho. Vou dizer uma coisa a você. Eu aqui na Arapiraca, morando aqui, o meu sogro ficou sem nada. Ele não era tão fraco, mas uma filha adoeceu, um negócio assim, umas coisas que chegavam nela. E ele gastou tudo que tinha. Ficou mentes à terra. Aí foi quando o filho, que era meu marido, que foi meu marido, que era rapaz, pegou uma meia de fumo com o Cício Bila. Aí ele começou a trabalhar cá e ele, coitado, devendo, gastando tudo com essa filha. Você não queira saber o que eu sofri também, mas a minha tia, viu? Ela chegava assim, chegava as coisas nela, subia numa cadeira, subia no tamborete e cantava e fazia tudo e queria beber cachaça. Olha, sabe? E eu, mocinha nova, mas com eles. Aí ele ficou sem nada, sabe? Ficou só com a terra. Aí essa terra, como o meu marido, rapaz, estava aqui já trabalhando em fumo, ele vendeu a terra lá e comprou aqui um pedaço de terra, 14 tarefas. Aí nessas 14 tarefas, a gente passamos 2 anos na Cajarana, de 2 anos para cá ele fez uma casa, bateu os tijolos no Riacho Seco. E ele fez a casa e nós viemos morar aí, nós tudo. Eu, meu irmão, e minhas primas e meus primos. E ela dizia, a minha tia dizia, minha filha, eu só pago o que você me fez se um filho meu casar com você. Filha. Eu nem me incomodava, porque eu amava aquele menino, esse que eu me casei. Mas depois saiu à vontade. Aí pronto, ele ficou com um irmão, que já era mesmo com um irmão. Aí ele ficou, foi quando ele veio se acordar para casar comigo. José Oleriano dos Santos, que é esse aqui, conhecido por Netinho. Já rapaz, já com uns 25 anos, 24, por aí. Ele é meu primo. Não é filho da minha tia, desses dois aqui. Me criaram, acabaram de me criar e casou um filho comigo. Ele com 15 anos, eu apaixonada por ele, com 12 anos, mas não dizia nada para ninguém, sabe? Só era uma amizade brava. Mas era com o irmão, ele não ligava para isso, eu também não, ele não sabia de nada. Nem a minha tia, nem as minhas primas sabiam. Aí quando a minha tia pegou a dizer, eu só pago os benefícios que a minha filha me fez,
que era ter cuidado da mãe, ter cuidado do meu avô também e da filha. Se ela casar com o filho meu. Aí também eu já não tinha amizade. Aí foi quando ele veio cair na real, para querer casar comigo. Foi um ano para eu dar o consentimento. Quando a gente chegamos aqui, só tinha 2 casas. A casa do seu Antônio Barbino e a casa do seu Jerônimo. Desse tempo. Não tem uma de Mundo Jerônimo, é meio, bem rico, né? Filho do seu Jerônimo. Eram as 2 casas que tinha aqui. Então, o meu cunhado deu uma terra, como a terra do meu tio era de 7,5 para baixo, o Riacho Seco. Aí o Juca, meu cunhado, diz: olha, papai, faça a casa do senhor aqui. Aí ele fez a casa. Depois o Juca fez também uma casa perto. Aí depois, quando eu me casei, estava perto de me casar, ele diz: olha, netinho, faça a sua casa aqui. Ainda tenho a minha casa velhinha aí, ainda tem, não é minha mais não. Aqui na Arapiraca, na igreja do Mané André. Deve ter sido esses padre Antônio Lima, essas coisas assim, sabe? Eu e uma prima, todas as 2 para casar. A minha prima casou num sábado. No outro sábado fizeram o meu casamento. Porque antigamente dizia assim, que 2 irmãos não podiam casar junto naquele dia. Tinha que ir pela pobreza, raleza que nós tínhamos, mas ainda fez 2 festas. A festa foi carne, arroz, macarrão, feijão, carne de bode, carne de boi. Os convidados era pouca gente daqui. Nesse tempo já tinha uma porção de casinha já feita, sabe? Tinha sanfoneiro, violeiro de vez em quando, mas no casamento mesmo não teve, sabe? Não teve festa não, foi a gente casando. Eu ainda passei um mês na casa da minha sogra, da minha tia. Nem pensava de ir para minha casa. Aí, quando foi com um mês, a minha cunhada disse: quer dizer que você não vai se mudar não, é? Você vai se mudar é hoje. Aí pegou minha mala, as minhas coisas já estavam lá, coisinhas, tá? Já estava lá, pensei que nada, jogou com a mala. Olha, suas coisas, o resto das coisas. Fica aí na sua casa, você já casou, tá com um mês. Eu digo: então tá certo. Aí daí pra frente, fui viver, mas o meu marido vivi 35 anos ou 40. 35 anos com ele. Ele não era bem de roça. Aí todo ano era um filho. Todo ano era um filho. Aí ele fez um carroçãozinho assim, botava 5 meninas, 6 filhas mulher, uma atrás da outra. Para ele era uma alegria. Botava: olha, Lucia, eu vou fazer um carroção, porque quando nós for para a roça, nós levamos essa menina dentro do carroção. Tá certo. Aí ele fez, levava 3, 4 naquele carroção, e eu no braço, um no braço e um na barriga. Ele trabalhava de roça, de fuma aqui, meu filho, ali no Lazão. De lá nós viemos para aqui, trabalhar na terra que o meu tio tinha comprado, sabe? Eu tive 14 filhos, 2 meninos foi aborto, aí criou-se 10. 2 morreu de tempo. Aí o nome é Maria, Aparecida, Fátima, Lucinha, Diana. Aí começou nos homens: Adaíso, Edilson, Paulo e Edilson de novo, e Rodrigo. E a Cláudia Maria, que é a caçula, e o Edilson é o caçula também. Eu tive uma filha, porque foi 6 filhas mulher, uma atrás da outra. Aí eu disse, não tinha plano, mas a minha comadre Rosa queria criar um filho, queria criar um menino que já estava com 1 ano e pouco e não tinha filho. Eu disse: vou dar essa menina a comadre Rosa. Quando ela chegou lá: olha, comadre Rosa, essa menina, a senhora quer ela? Quero, comadre. Tratou dela como quem fosse uma rainha. Maria Zilda morreu com 6 meses. Eu levava, como eu disse, eu levava 5 numa carroça, meu marido levava a roça, e eu 1 na barriga e 1 no braço. A roça da gente. Trabalhava quando dava 11 horas,
Ele não era bem de trabalhar de roça, ele queria fazer outras coisas, de pedreiro. Mas eu fui mais do que ele. Quando dava 11 horas do dia, ele dizia, Lucy, ele me chamava de Lucy, Lucy, vá para casa com a menina, já está na hora de você fazer nossa comida. Eu digo, eu não vou não, só vou quando eu terminar esse serviço. Aí ele dizia, eu também não vou trabalhar, vou ficar sentada aqui na cabeceira do canteiro. Aí eu digo, fique. Enquanto eu não acabava aquele serviço que eu tinha vontade, eu não ia. Quando terminava, ele botava, a menina quando dormia, rapaz, era debaixo da mandioca. As bichinhas assim, ó, cochilando, nós botava tudinho debaixo da mandioca. Aí quando era nessa hora, nós acordava, vinha para casa. Foi sufoco, meu filho. Mas nunca o meu sogro disse, homem, tenha jeito, você com tanto filho. Nunca. José Domingo dos Santos, conhecido por Zé Abeia. E a minha tia, mulher dele, é Maria Ombelina da Conceição. Esses foram meus sogros. E me acolheram, depois de 15 anos, eles me acolheram até... Foi quando eu pegava essa cambada de menino, e ia para casa dele, que era vizinho. Quando ele estava aperreado com tanto menino arrodeando a casa e correndo por todo canto. Vamos embora, cambada, sem vergonha, vamos embora para casa. Aí eu puxava os filhos para casa, viu? O homem na mesma hora estava lá. Era uma amizade fina, sabe? Que eu tinha com a minha sogra e meu sogro. Foi 2 pais. No final que eu conheci, foi eles. Antigamente não tinha igreja aqui. A minha vizinha ali deram uma tarefa para a igreja e fizeram a igreja de Santo Antônio. Aí nós começamos a ir para a igreja. Mas isso já foi com muitos tempinhos, viu? E ainda hoje eu frequento a igreja. Graças a Deus, vou para a missa, vou para o terço. Quando eu posso ir, que agora estão em reforma, é ruim para eu andar. Tanta lama e escorrega. Aí, mas sempre a gente vivemos assim, desse jeito. No Juazeiro, a gente chega lá, aluga logo um quarto para 3, 4 pessoas, paga. A comida a gente come por onde quer, ou então tem coisa lá para a gente fazer as comidas lá se quiser. Pau de arara é um carro com a lona por cima. Eles fazem uma grade e botam aquela lona grande e o povo tudo dentro, debaixo, sabe? É o pau de arara que o povo falava antigamente, e hoje em dia ninguém fala, né? Mas aconteceu isso, já fui 7 vezes. Meu filho, as primeiras vezes que eu fui em carro, a gente dormia no meio do caminho, no meio daquela cidadezinha, botava lençol no chão, uma esteirinha e se deitava, passava a noite toda. Madrugada nós tocava para frente. No caminho parava, nós comia alguma coisa. Lá nós passava 2, 3 dias, aí voltava de novo. Mas do meu por fim, eu já fui de ônibus. Vai 5 horas da manhã daqui e chega 5, 6 da noite lá. As coisas que eu comprava, botava lá. E agora eu soube que ele agora vão arrancar ou já arrancaram, que ele é um santo, de verdade. Já estava esse documento muito velho lá, documento que ele era um santo. Ele já estava fazendo milagre. Mas por quê? Tem até num CDzinho que eu comprei lá. Tem uma beata que recebe a hóstia. Aí ela vê aquele negócio, um gosto de sangue. Aí ela faz assim, quando faz assim, aí aquela hóstia toda vermelhinha de sangue. Aí ela vai para meu padrinho Cício, a morte. Ele pegou um pano e enrolou a mão dela e escondeu. E esse pano hoje tá lá na casa de meu padrinho Cício, meladinho de sangue. Aí o povo achava que aquilo era uma conversa, era o lampião quando chegava lá, ele acho que ajeitava, né, para não ver a coisa pior, né? E eles achavam, outros contra achavam ruim. Aí os papéis tudo lá, tudo armazenado lá, aqueles papéis, e nada de arrancar ele como um santo. Mas quando foi agora eu soube, até uma neta minha de São Paulo mandou para mim. E meu padrinho Cício ou já arrancou ou vai tirar ele dali, do túmulo, que é na igreja, para botar ele em Roma. Ah, meu filho, teve um acidente brabo, morreu um genro meu.
Quando eu imagino. Ia pro velório dessa menina que adoeceu quando era nova. Adoeceu. Aí veio a notícia que ela estava bem doente. Aí meu marido foi, que ele era assim, quando sabia de uma coisa assim, ou fazia ou fazia. Aí ele foi lá, visitou ela. Ela estava no hospital. Ele diz, olha, nós vamos embora, mas ela morrendo, mande avisar para a gente vir. Quando ela morreu, chegou a notícia já quase 4 horas da tarde. Aí ele arrumou, nós tínhamos uma Chevrolet, no deserto. Arrumou umas pessoas, que nós já tínhamos muito vizinho por aqui. Aí o meu filho disse, o Rodrigo disse, mamãe, eu vou chamar o Cláudio, que era o cunhado dele. Eu digo, oh meu Deus, tomara que o Cláudio não venha. Eu como que era um negócio me dizendo que ia acontecer alguma coisa. Eu digo, homem, não vá hoje não, deixa para ir amanhã. Não, eu vou hoje. Aí botou 8 pessoas nesse carro e foi-se embora, eu fiquei para Penedo. Aí quando chegou do entroncamento para lá, não tem um pescoço assim, uma volta assim, né? Vinha um carro de frente e bateu no carro da gente. Ficou só o bagaço. Aí todo mundo na pista, no funhão. E até o derradeiro fio ia também. Só o fio meu foi uns 4 ou 5. Morreu desse acidente. Por quê? Porque essa menina que ficou sem um braço, tá com o braço mais morto, estava no Maceió. O meu genro no Maceió, entre a vida e a morte. O Rodrigo, no regional, os braços tudo cortado aqui, ó, e os dedos cortados, e uma perfuração no intestino, que teve que ir até um rins dele esbagaçou no acidente, e ele só fez dar um corte aqui, um corte assim como lê aqui, e outro na perna. Mas chega, ficou se tremendo, pobrezinho, tão tremendo aqui, deitou-se na cama, nós ajeitando. Mas ele disse, estou com uma dor aqui dentro. Tô com dor. Mais um fio na Arapiraca, para eu ajeitar. Tempo de inverno. 2, o meu genro e a minha filha no Maceió. Eu não tinha cabeça para levar o meu marido para fazer um algis. Tá vendo? Aí com uns 10 anos, por aí ele trabalhava assim na roça. Quando era na entrada do verão, ele ficava tomaguinho de trabalhar. Aí meu filho botou para trabalhar, trabalhava de inverno a verão. Inverno na roça, no verão fazendo casa. Aí eu disse, mas o netinho, meu Deus, tá tão gordo. Que negócio é esse? Eu sempre marcava consulta para ele. Não vou não quando estou doente. Eu digo, eu vou para não perder, meu filho, eu vou. Eu ia. E ele, gordo, os braços gordos, o rostão, assim, eu desconfiei. Aí eu disse, homem, vamos para cá, doutor Adonis, fazer uma consulta. E você, não sei se é gordura não, parece que você tá meio inchado. Aí ele foi mais eu. Eu chego lá, doutor Adonis, passou um raio-x logo na carreira para ele. Aí quando recebemos, com o Alfa Barbosa, ele fez o exame. Quando recebemos, logo recebemos que foi pago. Ele dizia, Luci, como é que nós vamos pagar? Eu digo, homem, nós ajeita qualquer coisa e nós pagamos esse exame seu. Aí quando recebeu o exame, meu filho, levei lá para o doutor Adonis. Quando o doutor Adonis fez assim com o exame, eita, seu José, tá um ninho de gato aqui. Era como os couros estivessem caindo das costelas, sabe? Então tinha um carocinho bem assim, no meio dos pulmões. E aquele negócio como quem estava caindo assim, uns pedaços. Digo, minha Nossa Senhora. Aí ele diz, olha, seu José, vou passar o senhor para um especialista no Alfa Barbosa. Tinha um médico de Maceió, aí nós levamos. Aí eu acho que ele já sentiu, viu? Aí já passou o tratamento, passou mais exame. E a gente passamos um mês, era 30 dias no Maceió com ele. Ia e vinha. A secretaria dava o transporte, eu não vou, graças a Deus, dava o transporte para a gente ir e vir. Aí eu vinha mais ele de lá do divã para cá, para casa. E foi dando. Aí o doutor disse, eu digo, olha, doutor Araújo, o nome dele. Olha, doutor, ele quer trabalhar, doutor, mas como é que ele vai trabalhar? Que eu tenho medo de focar alguma coisa. Deixa o homem trabalhar, deixa ele fumar, deixa ele fazer o que ele quiser, porque já sabia que estava a vida curta, viu? Deixa ele fazer o que ele quiser. E os doutores lá diziam, olha, seu netinho, seu José,
Tá diminuindo o caroço. Quando diminuir, nós opera. Sem ser, rapaz. Não pensei que não, o bichinho botou mesmo, a dor pegou, continuou, e eles passando remédio. Fomos pro Alfa Barbosa, ele se internou 7 dias. Acaba de 7 dias ele morreu. Morreu, mas as coisas que ele deixou, como quem ele escreveu assim, escreveu um mandamento assim para eu fazer. Tudo que ele queria fazer, eu já fiz. Tudo, tudo, tudo. Ele só não falava de atear a casa, mas no ano passado já ateei. Força minha, primeiro Deus, e com força dos meus filhos, solteiros que estão em casa, sabe? Do mesmo jeito, meu filho. Ainda arrendava a terra, e a nossa terra aqui é 12 tarefas, mas é para 2 irmãos. Seu Zezinho, o seu Pedro Gadino diz, essa terra tem aqui essa terra para vender. Mas eu só vendo se for um vizinho daqui. Eu não vou botar ninguém estranho aqui. Aí o netinho disse, como é que eu vou comprar, seu Pedro? Se eu não posso pagar o senhor? Ele disse, você me paga um pedaço esse ano, e o ano que entra você me paga o outro. Olha, de 2 vezes, e passou logo o documento. Compra e vende. Aí foi dividida a terra para nós e o irmão dele, o meu cunhado, sabe? É 6 tarefas de um, 6 do outro. Aí nós ficamos trabalhando, que ficou a casa cheia de menino ainda, de filho homem e filha moça. Fiquemos do mesmo jeito trabalhando, eu lutei mais eles, fiquei com a aposentadoria dele. Foi. Aí depois eu me aposentei com a minha idade. E tudo que ele queria, que tudo era de porta de pau, tudo. Ele disse, Lucia, eu vou tirar essas portas, tá tão feio, deixa aí, que você tem trabalhado muito, não tem o que você mais fazer nada, deixa. Tudo isso eu fiz. Tudo, tudo, tudo. Eu não vou nem dizer o que eu fiz. E nem me lembro as coisas. Agora, da agora para frente, meu filho, a derradeira coisa que eu fiz, na minha opinião, foi esse piso. Não vou fazer mais. Tenho 14 netos. Tenho 3 netos em São Paulo e 6 bisnetos em São Paulo. Tudo. Tudo. Só não os 3 de São Paulo. Mas quando eles ligam, só falam mais de mim. Minha rainha, minha isso, minha aquilo outro. Tem o maior amor por mim. Ontem mesmo estava tudo aqui. Olha, eu tenho aqui, meu filho. Olha, eu abri o chão aqui. Eu tenho um bocado de filho morando aqui. Tenho outra morando ali que vai pro Lourenço. Uma filha e uma neta. Tenho outra ali encostado um filho e uma filha encostada ali do grupo. A minha neta aí, toda a vida foi esperta. Foi tão esperta ela que eu disse, Aline, eu tenho umas histórias para contar, minha filha. Ela tinha 9 anos nesse tempo. Tinha umas histórias para contar, minha. Será que a minha filha escrevia? Diz, avó, já vou ver a caneta e vou ver o lápis. Vou ver o lápis e o caderno. Minha filha, não, será que você faz? Faço. Aí nisso passou. Foi passando, foi passando. Quando foi um dia, depois que meu marido morreu, aí eu disse, Aline, senta aqui, minha filha, que eu vou dizer minhas histórias. Mas, meu filho, quando eu dizia uma palavra, ela já estava esperando por a outra. Era assim, ó. Eu não sei como foi aquilo. Na carreira, tem 4 foi aí cheia. Tá com 20 anos, é, Aline? Tá com 20 anos. Ela foi quem fez a minha história. Agradeço a Deus e a ela e a vocês que vieram para aqui para eu contar essa história, que eu só fiz essa história imaginando nos meus netos, nos meus bisnetos e nos meus tataranetos, para saber o que eu passei naquele tempo. Que hoje, criei meus 10 filhos na roça. Os que foi para se formar, se formaram. E os que não teve cabeça para se formar, não se formaram. Eu tenho uma filha só, professora, a mais nova. Cláudia Maria. Ela chegava da escola, o Rodrigo pequeno, tinha um guarda-roupa velho aqui, ela pegava a giz, trazia giz de lá. Assentava de cima a baixo, tudo leitura para o menino dizer, viu? E ai dele se não respondesse. Eu digo, essa menina vai ser uma professora? Eu dizia. E é uma professora boa. O povo gava ela, gosta muito dela. Apenas que ela não é concursada. Tem 16 anos de professora. Não é concursada ainda. Mas a gente luta por isso, né? Essa menina aí, ó, Aline, ela estava no shopping e viu o Ricardo Nezinho. Aí ela foi para lá e ficou conversando com ele, ele se agradou das palavras dela.
Aí convidou ela para dizer ali umas coisas, ali umas palavras. E daí ela viu essa raiz. Aí chegou em casa e disse, vó, não é que a história da senhora vai ser feita, vai ser contada. Como, minha filha? Eu tive com o Ricardo Nezinho e a senhora vai contar essa história. Agora não vai ter tempo, vó, porque vai ter eleição, não vai dar. Tá certo, minha filha. Quando foi essa semana, teve uma reunião na casa dela e o Ricardo Nezinho estava lá. Aí quando eu estava assim de costas, pensei que não, a senhora vai ser uma raiz, viu? Ele disse comigo, a senhora vai contar a sua história. Eu digo, tá bom, meu filho. Aí ele foi no telefone e já marcou para aquele dia. Para hoje. Marcou para terça, não foi? Mas não foi terça, foi hoje. Fiquei meio nervosa essa semana. Mas levantei ontem meio tremendo, sim. Mas digo, mas Deus vai me dar sustância para eu contar essa história. Porque eu pensava que ia ficar na gaveta, mas não. Vocês já estão sabendo. Ah, bom demais. Bom demais que o povo aqui, nós só vê as pessoas, não vê o que aquelas pessoas passou, né? Exatamente. Acho que aquelas coisas estavam tudo escondidas, né? Nas cabeças só do povo. Mas como agora tá para descobrir aquelas coisas, aqueles desejos que a pessoa tinha, o que fez, o que não fez, né? O de bom, o de ruim. E agora está na vez da pessoa chegar às pessoas de autoridade que sabem o que está fazendo e fazer essa história. Assim como eu tive chance de fazer, qualquer um pode. O seu Amadeus, eu já vi ele na televisão. O seu Adalberto Saturnino, que é um amigão da gente, graças a Deus. Era vizinho do meu cunhado, ali no Lazão. E é isso. Eu agradeço a Deus, primeiramente, o Ricardo Nezinho, que foi a força que ele deu, e se não fosse ele, ele também não tinha falado com você, né, com a equipe dele. É a equipe dele, né, vocês? Pois pronto. Com a equipe para ajeitar, para a gente vir contar essa história. Aí eu agradeço a ele, porque da agora para frente essa história não vai ficar só guardada, né? Eu queria dar um beijo pro Ricardo Nezinho e vocês que estão aqui. Eu quero dizer assim, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que você ganhe a sua eleição. E você, toda vez que, sempre quando eu conheci o seu nome, o povo gravava muito você. Eu já votei em você. E muito obrigado por tudo, meu filho. Que se não fosse você, eu não estava dizendo essa história hoje. E se não fosse um menino, a sua equipe que veio para minha casa, para eu contar essa história. Por tudo, muito obrigado. Se essa história tiver feita, eles vão ver. Agora, meu filho, eu não sei se esses meninos que vão nascer agora, que tá para nascer, se vai ter a mesma cabeça que os velhos de hoje têm. Sabe? Eu vejo as coisas tão diferentes. Tão diferentes. Estão matando mais gente hoje, mais fio hoje, do que os de antigamente, que não matava um fio. Era na roça. O que fazia era comer para a roça. Para comprar comida para eles, comprar roupa, botar eles na escola. Né? Pessoa com 10 fios, cuidar de lápis, caneta, caderno, uma roupinha para eles. Às vezes 2 iam bem cedo para a escola. De tarde ia os outros 2, já era com a roupa do dia bem cedo. Né? Então foi sufoco para mim, mas graças a Deus estão tudo aí. Tudo dona de casa, só tem uma... Está tudo casado já, só tem uma menina aqui que ficou com o braço, que está sofrendo ainda do acidente. E o outro braço, ela fazia tudo com o braço, agora já não faz mais, que não aguenta. E agradeço meus filhos, as minhas filhas, que nunca fizeram coisas erradas. Para mim, nem para ninguém, graças a Deus. Tudo aí, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eles já têm. E 20, não tenho nenhum de 20 não, né? O mais novo o mais novo é a Cláudia. Agradecer a Aline, vem cá, minha filha. Chega, minha mamãe, velho. Chega, eu ainda vou cantar a cantiga que você quer. Olha, agora se eu cantar essa cantiga e sair mangação. Por que vai sair? Essa avó que me ensinou.
a regra do bom viver. É. Que é pra pessoa, quando tiver com a pessoa chegar a outro melhor, acaba ver o que é que faça. Olha, meu filho. Né, irmão? Na minha opinião, eu queria que todos os filhos meus casassem. Mas eu tenho quantas viúvas? Duas Três. viúvas. Uma ficou viúva na casa dela. Casou, foi no padre de novo. E as duas tá viúva, né? A sua mãe e a Lucinha, né? Mas eu só quero o bom para elas. Eu não quero que elas, uma coração dizer assim, minha filha, do jeito que tá as coisas, fique no que está. Tá, não tá botando o marido para tá afrontando os filhos, uma coisa e outra, né? E os filhos também não ficam bem. Assim, fique como tá, que eu acho melhor. Mas se fosse para casar, eu só queria que elas casassem no padre, tá? Aí apareceu. Eu vou cantar, vai viu? cantar. Pobrezinha da Inês, que besteira que ela fez. Eu já estava preparado, já tinha combinado para casar no outro mês. Apareceu um tal de Zé Raimundo, prometendo o mundo e o fundo, até hoje nada fez. Pois é, coitadinha da Inês. Pois é, coitadinha da Inês. Um dia desse, a bichinha me escreveu, acho que escreveu pro noivo, né? Um dia desse, a bichinha me escreveu, dizendo que já perdeu a esperança e a paz. E outras coisas que não acha nunca mais. E outras coisas que não acha nunca mais. Ah, eu vou cantar mais Agora uma música entenda dele. como vocês quiserem. Agora, quando dá um beijo no rosto dela, um abraço. Minha avó querida do meu coração. E você, minha filha, minha neta tudo boa. A coisa mais boa, boa boa. que eu tenho na minha vida é a minha avó. Pense que a minha neta é tudo de ouro, viu? Tudo gosta de mim, tudo. A de São Paulo, as daqui, vixe. Os meus filhos, netos, meus filhos, homem, minhas filhas, mulher, tudo. A Não avó é tenho a o que falar, baronesa, a não. avó é o eixo da Só é família. isso que ela diz. É o essa que baronesa. une. A minha família não tem desavença. Quando tem qualquer coisinha, vem aqui na casa da avó, é resolvido aqui, tudo é resolvido aqui, tudo é resolvido Tudo aqui. que acontece, nós a resolve aqui. Ninguém vai saber por aí afora, não. Eu não saio daqui para falar de um genro, eu não falo daqui para falar de uma nora, Não fala de ninguém. de ninguém. Agora aqui, nós se conversar alguma coisa, tiver alguma coisa errada, a gente conversa aqui, mas que ninguém saiba. Não é, meu filho? Porque ninguém vai dar valor a uma pessoa que sai daqui para estar conversando com ele da família. Eu dou conselho ao meu genro, dou conselho à minha nora, tudo o que precisar, estou aqui, né? Agora, compreenda, quem tiver sentido e juízo, compreenda, quem não, né? Família, eu te amo, meus filhos, eu te amo, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, só tá faltando tataraneto para mim. Eu tenho um bisneto da Aline, sabe? Eu digo, meu bisneto, me dá meu tataraneto. Eu digo de vez em quando, ele tá ficando grandão já. É, Levi. Beijo, meu filho. Fique com Deus, viu? Que Deus te abençoe, você e a sua família, sua mãe, sua esposa, se você tiver, seus filhos, todos vocês três. Que Deus abençoe a todos três.